Bom, vamos começar então. Primeiro, bom dia a todos. A gente, na sexta-feira passada, discutiu um primeiro padrão básico, que foi as opacidades em vidro fosco. Hoje a gente vai continuar nessa sequência discutindo o padrão de consolidações. Eu tinha dito na semana passada que, para o diagnóstico radiológico, a gente tem algumas coisas que leva em conta em princípio. Primeiro, definir qual é o padrão de anormalidade que a gente está vendo, ou quando tem mais de um padrão, qual é o padrão principal. Então, hoje, o padrão principal será o de consolidação. A gente disse também a importância de ver a distribuição da doença em relação ao parênquima, se existem ou não achados e associados. E, em último, mas mais importante, a história clínica. Tanto o que a gente viu na semana passada de vidro fosco, como vai ver hoje de consolidação, sem que a gente tenha os dados clínicos bem definidos, o diagnóstico fica muito difícil. O diagnóstico etiológico de uma consolidação, ele é feito através de uma associação do radiologista com o pneumologista ou com o médico assistente. A clínica é fundamental, isso nunca deve ser esquecido por radiologistas. Eu tinha dito que os padrões básicos em tomografia se resumem praticamente a 4 grandes grupos. Lesões que dão aumento da opacidade, lesões que dão diminuição da opacidade, as opacidades nodulares ou nódulos e as opacidades lineares ou reticulares. Então, a gente continua dentro do capítulo de aumento da opacidade. E, relembrando o que a gente viu na semana passada, né, tínhamos discutido o vidro fosco, que é quando aumenta a opacidade do parênquima, mas não oblitera as imagens vasculares. E que a consolidação é quando esse aumento do parênquima, da densidade é tão grande que esconde os vasos. Então, isso seria a consolidação. A gente vai ver que, muitas vezes, as causas são até semelhantes, né? Porque o mecanismo, na maioria das vezes, é igual. Doença do espaço aéreo, e praticamente as consolidações sempre significam doença do espaço aéreo, eu digo quase sempre, porque, eventualmente, a gente tem um processo intersticial que é tão intenso, prolifera tanto interstício, que acaba obliterando o ar do espaço aéreo. Então, mesmo uma doença intersticial muito intensa pode dar uma consolidação. Mas, na grande maioria das vezes, consolidação significa doença do espaço aéreo. E eu queria introduzir também o conceito de nódulos do espaço aéreo, que tem a ver com as consolidações. E que é isso aqui. A gente, eventualmente, tem doença do espaço aéreo que começa sob a forma de nódulos, né? E depois esses nódulos tendem a confluir, vão se agrupando e formam verdadeiras consolidações. Então, fisiopatologicamente, o nódulo do espaço aéreo é estudado junto com as consolidações, porque as causas são basicamente as mesmas. A gente está vendo aqui 2 casos de carcinoma bronquiolo-alveolar e, na lâmina, talvez vocês entendam melhor o que acontece. Vejam, tem um nódulo aqui, um segundo aqui, um terceiro aqui. Com a evolução do processo, as células tumorais elas tendem a crescer ao longo dos septos alveolares e, com esse crescimento, elas vão ocupando esse espaço e vão se juntando. Então, vejam, esse nódulo aqui está individualizado desse, mas esse aqui já começa a aglomerar com esse. Então, essa confluência é que dá a consolidação. Aqui um outro exemplo, vejam, existem nódulos, tá? Nódulos na periferia e que aqui já formaram uma consolidação. A gente vê, inclusive, um broncograma no interior. Na lâmina, a gente entende isso. Vejam,
aqui um nódulo individualizado, aqui outro, mas aqui nesse centro, esses nódulos já se fundiram, já se agruparam, já que eles vão, o material que está dentro do espaço aéreo vai transbordando de alvéolos para alvéolos através de poros de Gond, canais de Lambert, e aí forma a confluência. Tá? Mas entrando, então, na consolidação, a gente tem que saber que essa ocupação do espaço aéreo ela pode se dar por vários materiais diferentes. Ela pode se dar por transudato, como nos edemas, por exudato, nos processos inflamatórios, por sangue, na hemorragia pulmonar, por células neoplásicas, no carcinoma bronquiolo-alveolar e nos linfomas, e até por materiais estranhos, como na proteinose alveolar, na microlitíase e na pneumonia lipoídica. Então, basicamente, o que ocorre é substituição do ar alveolar por algum desses materiais. Aqui nas lâminas a gente entende muito bem. Isso aqui é a morfologia do pulmão normal. Vejam, existem septos alveolares ou paredes alveolares que normalmente são muito delgadas e o espaço aéreo, tá, que é essa área onde o ar chega e faz as trocas gasosas através das paredes alveolares, onde tem basicamente células e capilares. Então, isso aqui é a morfologia normal. Vejam aqui no aumento menor, os espaços alveolares, ou os alvéolos, isso maior é um ducto alveolar. Então, isso aqui é o parênquima normal. Se algum material mais denso ocupar esse ar, vai dar o aumento de densidade e vai dar a consolidação. E aqui a gente vê vários exemplos. Exudato inflamatório, numa pneumonia, transudato, o edema. Vejam, as paredes alveolares normais, como eu tinha mostrado, e dentro, onde antes havia ar, tem esse material aqui, que é líquido de edema. Aqui sangue, vejam as hemácias numa hemorragia, né? E aqui células tumorais, tá? Num carcinoma bronquiolo-alveolar ou adenocarcinoma. Eu vou me permitir continuar usando o termo bronquiolo-alveolar. Tá? E aqui alguns materiais desses que a gente chama de materiais estranhos. Tá? A gente tem cálculos calcificados numa microlitíase alveolar. A gente tem esse material PAS positivo, acelular, que é o material da proteinose alveolar. E aqui a gente tem basicamente macrófagos cheios de gordura numa pneumonia lipoídica. Então, vocês viram aqui nesses dois slides a quantidade de materiais diferentes que podem ocupar esse espaço. E um grande problema para o radiologista é que a imagem tomográfica ou na radiografia de tórax, ela é semelhante, qualquer que seja o material. A gente vai ver no final da aula algumas exceções, mas basicamente a imagem é semelhante. Então vejam, isso aqui é uma pneumonia bacteriana, isso aqui é um carcinoma bronquiolo-alveolar ou um adenocarcinoma. Não há critério de imagem que separe essas duas coisas. Isso aqui é um edema pulmonar, isso aqui é um linfoma. Então, a consolidação, qualquer que seja o material, ela, em geral, é muito semelhante. E, por isso, a gente vai precisar levar em conta algumas outras informações. Eu não vou discutir diagnóstico diferencial em princípio, porque as causas são inúmeras. A gente podia fazer um curso sobre isso. Eu vou discutir padrões de imagem, critérios que possam ser úteis nesse diagnóstico diferencial. Mas não vou entrar numa discussão detalhada, porque vocês vejam aqui algumas causas diferentes e elas são inúmeras. Né? Eu queria antes fazer uma interrupção, se vocês me permitem, é um negócio meio caseiro, mas que eu acho interessante e que é uma coisa assim que motiva a gente. Esse e-mail eu recebi
entre a aula da semana passada e essa. Foi de um radiologista lá de Nova Friburgo, que eu não conheço, se apresentou a mim. Bom dia, meu nome é Leone, sou de Nova Friburgo, estou tendo a satisfação de acompanhar as aulas, tomei a liberdade de encaminhar esse caso, estou correndo para fechar o diagnóstico. E essa pessoa mesmo tinha mandado esses dados e dito que pensou em Niemann-Pick. Aí eu respondi para ela: oi, tudo bem? O aspecto é altamente sugestivo de Niemann-Pick. Legal saber se tem história familiar, hepatosplenomegalia, papapá. E, em seguida, me disse que tinha confirmado o caso e que tinha esses dados e que era Niemann-Pick. E aí agradeceu, ainda bem que assisti a aula na sexta passada, que foi onde a gente discutiu Niemann-Pick e que, segundo radiologista, isso tinha auxiliado no diagnóstico. Então, eu estou falando isso porque isso é o grande estímulo para quem dá aula, para quem tenta ensinar, achar que em algum momento aquela informação pode servir para alguém. Então, eu fiquei super feliz com isso e mais motivado ainda de continuar mostrando essas coisas. Eu tinha dito na aula também passada que era fundamental o contexto clínico. Então, as informações que a gente precisa no vidro fosco são semelhantes às que a gente precisa nas consolidações. Então, aqui algumas delas, isso não é completo, são algumas delas. A evolução, se é aguda ou crônica, se o paciente tem imunodeficiência conhecida, se tem febre, se tem, como é que é o hemograma, se tem hemograma de infecção, se sangra, se tem doenças outras conhecidas pré-existentes, se tem lesões extrapulmonares, ou se a lesão se restringe ao pulmão, se teve contato com antígenos, com mofo, com coisa, se tem eosinofilia, se tem asma. Então, esse conjunto de informações vai poder ser muito útil. Veja bem, de uma maneira geral, pneumonia bacteriana é a causa, talvez seja a causa mais comum de consolidações num grupo grande de pacientes. Mas, vejam bem, esse paciente tem uma consolidação, tem broncograma aéreo, mas a gente depende muito da clínica. Vamos ver se essa clínica é compatível. Era uma mulher de 27 anos, tinha tosse produtiva, febre alta, dor torácica 4 dias. Bom, clinicamente, absolutamente compatível. Tem um hemograma que tinha leucocitose e tinha desvio para a esquerda, é o que a gente espera numa pneumonia bacteriana. Então, a associação da imagem radiológica ou tomográfica com a clínica deixa o pneumologista bastante confortável para imaginar que isso realmente seja uma pneumonia bacteriana e tratar como tal. Mas vamos ver esse outro caso aqui. Isso aqui é um homem de 37 anos que chegou com sangramento. A clínica dele principal, na entrada, era hemoptise. Tem essa consolidação grande, né? Inclusive com umas áreas de necrose, de escavação. Tá? Tem uma radiografia, o resto da tomografia mostra lesões escavadas, nódulos do espaço aéreo, tá? Em algumas áreas até aspecto de árvore em brotamento. Isso já começa a ser diferente do que a gente espera de uma pneumonia bacteriana normal, convencional. E ele tinha uma história de tuberculose tratada irregularmente por 2 anos. Então, esse padrão aqui é altamente sugestivo com tuberculose em atividade. Lesões escavadas, disseminação via brônquica, com nódulos do espaço aéreo e com broncograma aéreo. E ele tinha, posteriormente confirmado, um exame de escarro positivo. Perfeito, é um paciente que tem tuberculose, mas está sangrando e tem uma consolidação bastante extensa. A mensagem disso aqui é o seguinte: quando o paciente tem hemoptise e você não vê no exame convencional,
você não consegue definir a causa do sangramento, é fundamental fazer exame vascular, fazer a angiotomografia e injetar o contraste. E vejam, quando foi injetado o contraste, no meio daquela consolidação tinha um grande aneurisma. Esse aneurisma relacionado à tuberculose é chamado de aneurisma de Rasmussen. E aqui a causa do sangramento. E a importância disso é porque o tratamento aqui vai ser completamente diferente, né? Esse aneurisma vai ser abordado por outras técnicas. Provavelmente vai ser embolizado, mas vai ser tratado de outra forma. Aqui um outro caso muito semelhante. O paciente tem lesões que sugerem atividade de tuberculose, tem uma consolidação na língula, escavada, né, sangrando. Quando foi injetado o contraste, está aqui o aneurisma, né, o aneurisma no interior daquela consolidação. Então, o aneurisma de Rasmussen, que era considerado uma coisa rara antigamente, com a tomografia ele passou a ser mais visto. Esse termo é usado para aneurismas relacionados à tuberculose, por definição relacionado à tuberculose, né? E a mensagem que deve ficar é o paciente com hemoptise, que a causa não ficou definida no exame sem contraste, é indicação formal de angiotomografia. E lembrar que paciente com tuberculose ele pode sangrar por outras causas, mas tuberculose com hemoptise tem que pensar também em aneurisma de Rasmussen no diagnóstico diferencial. Esse aqui já é um outro quadro, um quadro diferente. Era um homem de 63 anos, tinha uma história de queda do estado geral, emagrecimento, com evolução de 4 meses. Ou seja, uma evolução crônica, não é uma evolução de uma pneumonia bacteriana. Ele tinha essas áreas de consolidação, área de vidro fosco, com broncograma aéreo, agora não tinha febre e tinha um hemograma normal. Então, o diagnóstico já começa a ficar mais complicado. E ele tinha um dado clínico que é bastante interessante quando presente, que é a presença de escarros em clara de ovo. Tá? Esses escarros em clara de ovo, eles fazem muito pensar em adenocarcinoma do tipo lepídico ou bronquíolo alveolar. Esse paciente acabou sendo submetido a uma biópsia e a gente vê aqui as células tumorais revestindo, tá, os septos alveolares. Vejam que são células que têm um núcleo muito pequeno aqui junto à membrana basal, isso aqui mais escuro, e um citoplasma muito claro, muito amplo. Isso aqui é muco. Então, esse muco produzido pelo tumor é que faz esse tipo de escarro. Então, quando esse escarro está presente, isso é muito sugestivo de bronquíolo alveolar. A pena é que isso acontece mais, basicamente, em tumores muito diferenciados. Isso não dá 15%, no máximo 20% dos casos. A grande maioria desses pacientes tem mesmo tosse seca. Tá? Mas quando esse sinal presente, é diagnóstico. Aqui ainda nessa linha da valorização clínica. Homem de 56 anos com tosse, febre há 10 dias. Tem essas opacidades periféricas, com consolidações, áreas em vidro fosco, umas imagens lineares de permeio, né, com predomínio periférico. Vejam, tem broncograma aéreo, bastante incaracterístico. O diagnóstico diferencial aqui é bastante amplo. Não fosse esse dado, ele tem um hemograma com 45% de eosinófilos. Então, juntando esses dados, o diagnóstico que se impõe é pneumonia eosinofílica. É uma doença bastante interessante, responde muito bem a corticoide e 20 dias depois ele estava com tomografia basicamente normal. Então, essa junção de informações é fundamental. Mas a gente também não fica só nisso, a radiologia não se restringe a isso. Então, tem uma série de coisas que a gente vai levar em conta para estreitar o diagnóstico. Primeiro, a distribuição das lesões, se tem broncograma aéreo, se tem escavação, como é que ela evoluiu, tem exames anteriores mostrando a evolução,
ou exames posteriores ao primeiro podem ser definitivos, mas duas coisas são muito importantes. O volume da lesão, eu vou discutir, e a densidade na tomografia. Então, quanto à distribuição, elas podem ser focais, multifocais, difusas. Ela pode afetar predominantemente a cortical, predominantemente a medular, ou não ter esse tipo de preferência. Ela pode ser em faixa. Ela pode ter uma distribuição principalmente póstero-superior. Pode ser perilobular e pode ser peribrônco-vascular. Então, aqui a lesão focal, né? uma lesão só. Vejam que uma coisa interessante é que normalmente tem limites mal definidos. Vou dizer a importância disso depois. Ela pode ser multifocal ou ela pode ser difusa. Não me perguntem a diferença de multifocal para difusa. Tá? Multifocal é um pouquinho menos difusa e difusa é um pouquinho mais que multifocal. Na verdade, isso se confunde. Mas uma coisa importante é essa distribuição cortical ou medular. Vejam, esse paciente, a lesão predomina na periferia e poupa a porção mais central. Isso a tomografia mostra melhor. Predomínio periférico e a porção mais central poupada. Ao contrário desse aqui, que tem uma distribuição medular, onde a lesão predomina nas porções centrais e a periferia preservada. Vejam aqui, a periferia preservada. É quase o inverso uma da outra. Isso vai ter importância diagnóstica, porque algumas doenças vão predominar numa região, outras na outra. Por exemplo, essa distribuição central, que também é descrita como em asa de borboleta ou em asa de morcego, edema pulmonar é uma das doenças que mais frequentemente se apresenta dessa forma. Tem outras, paracoccidioidomicose, mas edema pulmonar é um bom exemplo. Ao contrário da distribuição cortical, vejam aqui, né, a lesão na periferia, tem brônquios no interior, né, esse outro caso também, né, onde algumas doenças mais frequentemente se apresentam assim. A pneumonia em organização, que é esse caso, pneumonia eosinofílica, que eu mostrei ontem, embolia por silicone, tá? Embolia gordurosa e, na nossa fase atual, o H1N1 e o Covid-19 são doenças que tendem a ter uma distribuição mais periférica que central. A distribuição póstero-superior é isso aqui. Vejam, no perfil isso fica mais evidente, esse acúmulo de lesões nas regiões posteriores e superiores. Isso é comum, é mais comum, por exemplo, em sarcoidose ou em paracoccidioidomicose, que são doenças que têm, primeiro, um componente linfático importante. E a gente sabe que a drenagem linfática dessas regiões póstero-superiores, ela é mais deficiente do que no restante do pulmão. Então, essa deficiência de drenagem faz com que as lesões se acumulem nessa região. A outra coisa, esse aspecto de distribuição em faixa, vejam, esse caso aqui, por exemplo, a gente vê inclusive broncograma aéreo e essas faixas de consolidação ao longo do mediastino. Esse corte aqui não foi o mais adequado, mas foi o único que eu recebi, mostrando esse tipo de distribuição. Isso é muito próprio de pneumonite actínica. Por quê? Porque, em geral, nesses pacientes aqui que tiveram o mediastino irradiado, quer dizer, normalmente a radioterapia ela dirige o foco para a região de interesse. Então, foi focado no mediastino, mas sempre queima um pouco o parênquima adjacente. Então, por isso, compromete esse parênquima próximo da região que foi irradiada. Então, essas consolidações paramediastinais em faixa, sempre que a gente vê isso, a primeira possibilidade é discutir com o paciente se ele foi submetido à radioterapia. Você vê aqui alguns outros casos, né? O predomínio
paramediastinal das lesões, e aqui a gente vê muita distorção brônquica e bronquiectasias. Claro, é uma lesão fibrosante, a pneumonia actínica, ela tende a desenvolver fibrose do parênquima. Aqui um outro caso, olha esse aspecto, como é que ficou praticamente um limite muito definido junto ao mediastino. Então, isso aqui é tudo pós-radioterapia. E a outra coisa é distribuição perilobular. Distribuição perilobular é isso aqui. A gente tem desenho de lóbulos pulmonares secundários, né? E na periferia desses lóbulos, onde seria a região dos septos interlobulares, a gente tem as consolidações. Então, aqui, esse desenho muito bem visto das consolidações perilobulares. Isso pode ser visto em uma série de condições, dentre elas, talvez a mais comum, onde a gente veja isso, é a pneumonia em organização. Isso deve ser diferenciado de espessamento dos septos interlobulares. Aqui a gente tem os dois exemplos. Espessamento de septos interlobulares, num caso de linfangite carcinomatosa, e opacidades perilobulares, num caso de pneumonia em organização. Nas lâminas, a gente entende melhor a diferença. Enquanto o espessamento do septo é uma coisa que acontece dentro do septo, sem afetar o espaço aéreo. Então, tem limite muito mais nítido. As consolidações perilobulares são isso aqui. Isso aqui é um lóbulo secundário, e aqui em vermelho, a consolidação pegando a periferia desse lóbulo. Por isso, perilobular. Então, ela tende a ter um limite muito mais mal definido do que o espessamento de septo. Essa, então, é a diferença principal. E outra coisa é a distribuição broncovascular. Que observem esse paciente, por exemplo, as consolidações espessam, como se espessassem as paredes dos brônquios. Na verdade, é muito mais que isso, mas se dão ao longo das bainhas broncovasculares. Aqui ficou bonito esse exemplo aqui. Vejam, o brônquio, né, destacou um broncograma e em torno do brônquio o tecido espessado. Então, algumas doenças predominantemente fazem isso, né? A granulomatose de Wegener, a sarcoidose, a pneumonia em organização, sarcoma de Kaposi e, particularmente, o linfoma. Então, essas doenças têm que ser pensadas quando a gente encontra essa distribuição peribroncovascular. Aqui um outro caso de Wegener. Olha que interessante, já no raio-x, a gente vê como se fossem dedos, né? Coisas digitiformes a partir do mediastino. Vejam que a consolidação segue os trajetos broncovasculares. Aqui um brônquio e em torno dele a lesão. Aqui outro brônquio, em torno dele a lesão. Uma armadilha que eventualmente acontece é você olhar um campo só, como aqui, e dizer que isso é um padrão nodular. Quer dizer, realmente parecem nódulos, mas isso aqui são os brônquios, que têm uma tendência, uma distribuição mais vertical nas bases, com o conjuntivo peribroncovascular todo espessado. Então, isso fez nódulos. Na verdade, é como se eu cortasse aqui lateralmente. Se eu fizesse um corte aqui, eu veria nódulos e não essas estruturas alongadas. Tá? Aqui outro caso, nesse caso um linfoma, e vejam essa tendência a distribuir ao longo dos brônquios e, consequentemente, dos vasos. Eu estou chamando muito a atenção de brônquio porque é o que a gente acaba vendo de permeio às consolidações. Mas, obviamente, onde está passando um brônquio, está passando um vaso adjacente. E aqui um caso de pneumonia em organização, também com esse mesmo padrão. Né? O broncograma aéreo é um achado que pode faltar, mas é frequente nas consolidações. Então, a gente pode ver esse broncograma tanto na radiografia de tórax, vejam aqui um hemitórax praticamente todo opacificado, e a gente vê ali de permeio
a árvore brônquica desenhada. Esses brônquios não são vistos no pulmão normal porque eles estão cheios de ar, o parênquima ao redor também está cheio de ar e a parede é muito delgada para ser vista. Então, de uma maneira geral, não é vista. Se eu transformo o parênquima ao redor dos brônquios em algo com densidade de partes moles, o ar do brônquio contrasta com as partes moles. E isso, então, por definição, é o broncograma aéreo, que a gente já vê bem na radiografia de tórax, mas vê melhor ainda na tomografia computadorizada. E isso me diz que tem doença ocupando o espaço aéreo. Isso é muito importante, porque eventualmente a gente vai ver opacidades como essa e pode ser confundida com massa, né? Então, a presença do broncograma aéreo me fala a favor de ocupação do espaço aéreo e não de massa. Aqui outros exemplos, né? Vejam como a tomografia fica muito bonito isso, a distribuição dos brônquios, eles se tornam nítidos. Vejam como é que o brônquio é visto aqui, onde tem a consolidação, e não é visto aqui, porque pelo aquele fenômeno que eu disse. O parênquima em torno também está cheio de ar e as paredes são delgadas demais para serem vistas. Outra coisa importante é o limite da lesão. Você vê, essa lesão aqui ela tem limites mal definidos. Por quê? Porque o limite dela é formado por alvéolos que estão cheios e alvéolos que estão vazios, quer dizer, estão cheios de ar. Então, não há uma linha definida para fazer um contorno, como há, por exemplo, aqui no arco da aorta, né? Então, por isso tem limites mal definidos. Mas ela vai passar a ter limite definido quando encontra uma cisura. Então, vejam, isso aqui é parênquima normal, uma peça parênquima normal, isso aqui é parênquima consolidado. Quando chega aqui na cisura, ele não passa dos alvéolos que estão nesse lobo para os alvéolos que estão nesse. É como se tivesse um plástico, é como se a pleura fosse um plástico ali impedindo o processo de passar. Isso na radiografia e na tomografia vai dar um limite definido. Vejam, aqui parênquima normal anteriormente, aqui um lobo inferior consolidado e com broncograma aéreo no interior. Então, passou a ter limite definido quando encontrou uma barreira cisural. Chamo atenção, isso normalmente não é muito discutido, que também os septos interlobulares, eles funcionam como barreira anatômica. Então, a gente viu casos, já discutiu na aula de vidro fosco, por exemplo, a pavimentação em mosaico, onde a gente tem lóbulos secundários, vejam esse detalhe aqui, com densidade de vidro fosco, e aqui um lóbulo secundário com densidade de ar. E o limite é muito definido. Por quê? Porque é um septo interlobular limitando. Vejam aqui nas lâminas, isso aqui é um septo interlobular, aqui um lóbulo secundário cheio de algum tipo de material e aqui outro. Mas aqui diferente, um septo interlobular separando um lóbulo secundário cheio desse material de um lóbulo secundário normal cheio de ar. Então, essa lâmina aqui representa muito bem o que a gente vê aqui nessa tomografia. Então, vejam no maior detalhe ali o limite nítido formado pelos septos interlobulares. Aqui um outro caso de proteinose alveolar, mostrando a mesma coisa. Veja esse detalhe. Lóbulos secundários cheios de ar, lóbulos secundários anormais. E aqui a explicação. Septo interlobular, nesse caso, 3 lóbulos secundários adjacentes normais, e aqui um septo interlobular separando parênquima normal de parênquima ocupado por esse material. Então, isso é também uma barreira anatômica. Uma coisa que é fundamental, e aí estou falando para os R1s, na verdade essas aulas são muito voltadas para R1s, é vocês conhecerem muito bem a anatomia dos lobos e dos segmentos pulmonares. Então, basicamente, lembrar
que o pulmão direito é composto por 3 lobos, né? E isso é separado por 2 cisuras, uma cisura oblíqua ou maior e uma cisura horizontal ou menor, separando o lobo superior do lobo médio do lobo inferior. No pulmão esquerdo, não existe essa cisura menor, porque o lobo médio corresponde à língula, que faz parte do lobo superior. Então, a gente só tem uma cisura separando o lobo inferior do superior. Por que que isso é tão importante? Porque a gente vai ver que, em algumas situações, isso vai definir o volume. Mas antes de entrar na discussão do volume, eu quero discutir com vocês um sinal que é muito reportado em radiografia de tórax, que é o sinal da silhueta. O sinal da silhueta ocorre quando você vê uma linha radiológica, você está vendo o diafragma, porque é um contraste entre a densidade do abdômen com a densidade do pulmão, que é densidade de ar. Então, essa linha que separa a densidade de partes moles de densidade de ar ficou bem definida. Por isso, eu vejo também o contorno do coração. Quando eu tenho alguma coisa que altere a densidade do pulmão, essas linhas se perdem. Então, vejam, eu não vejo o contorno do coração porque existe uma opacidade aqui que igualou a densidade do parênquima com a densidade do coração. Ao contrário do diafragma, que eu continuo vendo. Qual a importância disso? Isso me diz a localização da lesão, mesmo tendo uma incidência só. Quem está em contato, a parte do pulmão que está em contato com o contorno cardíaco à direita, é o lobo médio. Então, eu já tenho certeza que essa opacidade aqui está no lobo médio e não no lobo inferior, que é quem desenha, quem está em contato com o diafragma. E quando eu vou para o perfil, está aqui a consolidação no lobo médio. A mesma coisa nesse paciente, só que o contrário. Vejam, uma consolidação na mesma região, mas o contorno do coração está visto e o contorno do diafragma foi borrado. Então, eu já posso afirmar que isso não está no lobo médio, que é quem faz contato com o coração, e sim no lobo inferior. Quando eu vou no perfil, eu vejo aquela consolidação pegando o lobo inferior. Aqui uma consolidação no lobo superior, e vejam, isso aqui é a cisura menor vista de frente. Então, ela fica normalmente no meio do tórax, tá? No meio do campo pulmonar. E aqui eu vejo que essa consolidação pega especificamente o segmento posterior do lobo superior. Ela é limitada aqui pela cisura maior e limitada aqui pela cisura menor. Então, desenhou exatamente esse segmento. E a gente vê aqui, então, a localização dela no esquema, confrontando com a radiografia. Qual é a importância de eu conhecer essa distribuição? É avaliar o volume. E por que que é importante avaliar o volume? Porque uma consolidação é, por definição, uma lesão que não altera o volume do pulmão comprometido. E isso é diferente de uma atelectasia, que também faz uma opacidade, mas altera o volume. Vejam, essa lesão aqui tem o limite definido exatamente na topografia da cisura. Essa aqui tem o limite definido, só que completamente numa posição diferente. Esse lobo superior aqui, ele está reduzido de volume. A posição normal dessa cisura devia ser reta aqui. Então, houve um colapso desse lobo e ele reduziu de volume. Isso é extremamente importante porque as causas de consolidação são completamente diferentes das causas de atelectasia. Então, quando eu detecto uma redução importante, eu digo que isso é uma atelectasia e não uma consolidação. Vejam aqui, esse lobo médio é a mesma coisa. Aqui a posição normal das cisuras.
um lobo médio opacificado. Aqui, ele reduziu, ele colapsou. Vejam a proximidade das duas cisuras completamente diferente da proximidade delas aqui. Então, isso é uma telectasia. E a telectasia é muito importante porque a gente tem que pensar em causas diferentes. Eu discuti com vocês as causas de consolidação. Vou dar uma aula adiante só sobre a telectasia, mas lembrar vocês que a telectasia em adulto tem sempre que pensar em tumor obstruindo o brônquio, o que não é o caso da consolidação. E em criança, pensar sempre em corpo estranho obstruindo o brônquio, né? Eventualmente, a gente tem também o contrário, como nesse caso aqui, que a cisura, ao invés de estar na posição normal, ela está abaulada inferiormente, tá? Isso faz pensar que aconteceu um processo aí que aumentou o volume do lobo. Algumas pneumonias, como a pneumonia por Klebsiella, mas não só ela, fazem aumento de volume do lobo, porque produzem muito exudato e o lobo insufla, tá? Isso, às vezes, vai criar problema para diagnóstico diferencial, por exemplo, com a massa tumoral, que pode fazer a mesma coisa. Embora aqui em cima a gente veja outras alterações, com necrose, que fazem pensar em pneumonia. Mas a clínica aqui vai ser fundamental para essa diferenciação. Então, vejam de novo aquele exemplo da consolidação, que é o nosso assunto, a cisura em posição normal, e esse outro caso, o lobo abaulado. Vejam que aqui o diagnóstico diferencial tem que ser feito com massa, né? Tem que ser feito com massa tumoral, que pode dar na radiografia um aspecto bastante semelhante. Outra coisa importante é a evolução. Vejam, isso aqui tem um dia de intervalo, tá? Nesse primeiro exame, a gente vê muita doença do espaço aéreo, né, com uma distribuição mais central, com um coração aumentado de volume, que a gente já pensa inicialmente em edema pulmonar. E a evolução, quer dizer, ele foi tratado e a gente já vê no dia seguinte que praticamente todo aquele líquido de edema que estava no pulmão foi reabsorvido. O contorno do coração, que não era visto de forma nítida nessa radiografia, já se tornou nítido aqui por reabsorção das condensações. Algumas características podem auxiliar no diagnóstico diferencial especificamente. São poucas, mas caracterizam isso. Uma delas é esse aspecto aqui. Isso aqui é muito pouco discutido, acho que vocês vão ter dificuldade de encontrar isso em livros, mas é um sinal que eu acho bastante interessante. Vejam, você tem consolidações difusas nos pulmões, mas elas não são homogêneas. Você tem áreas de menor densidade de permeio. Quando a gente mede a densidade dessas áreas, isso aqui, algumas são ar. Aqui tem ar, mas aqui não. Aqui tem baixíssima densidade, é uma densidade quase que de líquido, tá? Quando eu encontro isso, vejam, difusamente nos pulmões, essas áreas. Quando eu encontro isso, eu suspeito, em princípio, de carcinoma de células alveolares, tá? Porque isso aí são lagos de muco que se formam nesses tumores bem diferenciados. Aqui a gente tem uma lâmina onde isso fica muito claro. Isso aqui são as paredes alveolares, células tumorais, que eu já tinha mostrado para vocês, com muito citoplasma revestindo, e esse citoplasma gerando muco, formou tanto muco que fez um verdadeiro lago de muco de permeio ao tumor. Então, esse lago de muco aqui, que tem baixíssima densidade, é o que corresponde histopatologicamente a essas imagens. E eu não conheço outra doença que faça isso. Então, quando eu encontro esses lagos de muco, ou pelo menos quando eu encontro essas áreas de menor densidade espalhadas pelas consolidações, eu sempre penso em bronquíolo alveolar. Aqui um outro caso, né, com um aspecto muito semelhante, né?
você tem várias áreas de permeio que são áreas de muco. Os dois casos são bronquíolo alveolar confirmado. Aqui na janela a janela intermediária, a gente vê isso melhor. Essas falhas em toda a extensão, não é uma consolidação homogênea, tem áreas de baixa densidade de permeio. Tá? Então, bronquíolo alveolar. E a explicação é essa que eu já tinha mostrado, né? Umas células que atapetam, que revestem internamente as paredes alveolares e que formam muito muco, tá? Pelo fato do tumor ser muito bem diferenciado. Um outro sinal que eu acho extremamente interessante é esse aqui. De permeio às consolidações, brônquios muito dilatados. Tá? Isso, um diagnóstico diferencial seria bronquiectasia. Só que esses brônquios dilatados aparecem de permeio às consolidações e o resto do parênquima completamente normal, sem doença brônquica. Quando eu vejo consolidação com brônquio dilatado de permeio, eu tenho que pensar em linfoma. Isso é uma coisa que tem falhado muito pouco na minha experiência. Quando eu vejo isso, eu sugiro linfoma e, na verdade, eu não tenho nenhum exemplo onde isso falhou. E eu já vi isso pelo menos umas 10 vezes em casos diferentes. Isso aqui a gente até publicou recentemente como um sinal tomográfico sugestivo de linfoma. Então, aqui vocês veem a área de dilatação. Na patologia, você vê um brônquio dilatado e o tecido em torno, que são células do linfoma. Né? Então, esse sinal é um sinal que eu queria chamar a atenção de vocês. Né? Aqui, só para vocês compararem, o brônquio normal, dentro de uma consolidação, ele vai afilando do centro para a periferia, ao contrário desse outro aqui, que está completamente dilatado. Aqui um outro caso de um outro paciente, onde a gente já suspeitava da dilatação na radiografia de tórax, uma consolidação com brônquios dilatados de permeio, e na tomografia isso fica muito nítido, a dilatação desses brônquios. Outro caso confirmado de linfoma. Para encerrar, eu queria comentar com vocês que a grande maioria dos casos de consolidação, a lesão tem densidade de partes moles. Foi a que a gente viu ao longo de toda essa aula. Mas, eventualmente, a lesão tem densidade maior que a de partes moles ou menor que a de partes moles. E quando eu vejo isso é super importante porque restringe muito o diagnóstico diferencial. Vejam aqui, em comparação, a densidade dessa lesão é muito semelhante à densidade do coração. Nesse caso aqui, vejo o broncograma aéreo, caracterizando uma consolidação, mas a densidade é muito maior do que a do coração. E nesse caso aqui, eu encontro, e aí preciso medir, eu encontro densidades muito baixas de permeio, densidades negativas. Quando eu encontro densidades negativas, eu, na verdade, só tenho um diagnóstico, que é o que eu vou discutir. Vamos ver primeiro o exemplo, um homem de 71 anos, com tosse e febre. Tomografou e encontrou essas consolidações. Primeira hipótese, pneumonia bacteriana. O sujeito tem tosse, tem febre, tem consolidações, pneumonia bacteriana. Vamos olhar isso melhor. Quando a gente olha nessa janela de mediastino, a gente vê que a densidade da consolidação é muito mais baixa do que a densidade do coração. Tá? Então, a gente pode ter a consolidação homogênea, mas aqui a gente vê que ela é heterogênea. Ela tem densidades diferentes e a grande maioria dela é com densidade menor do que a do coração. Né? Quando a gente mede, tá, essa densidade aqui foi de menos 29 em algumas áreas, menos 49, quase menos 50 em outras. Tá? Então, essas densidades,
entre menos 30 e menos 150, elas são características de gordura. Consolidação com densidade de gordura é sinônimo de pneumonia lipoídica. E aí, discutindo com o paciente a história dele, ele tinha doença de Parkinson, ele tinha uma constipação crônica e fazia uso de óleo mineral. Então, a clínica corroborando a possibilidade diagnóstica de pneumonia lipoídica, que foi o diagnóstico final dele. Para encerrar, as consolidações de maior densidade ou hiperdensas. Tá? Vamos lembrar isso aqui, eu vou dar uma aula específica sobre isso. Tenho mostrado nas quartas-feiras algumas coisas sobre isso, e na quarta que vem vou continuar essa discussão. Né? Consolidações densas. Quando eu tenho esse padrão, essas são as principais doenças. Todas são coisas incomuns, mas tem essa característica que ajuda muito o diagnóstico. Pode ser calcificação metastática, pode ser microlitíase alveolar, pode ser impregnação por amidarona, pode ser talcose e pode ser amiloidose. Eu vou, ao longo das nossas discussões, dar os detalhes, mas para encerrar, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Né? Aqui calcificação metastática, aqui impregnação por amidarona, aqui amiloidose e aqui talcose. Tá? Então, coisa. E aqui a microlitíase alveolar, tá? Que é uma doença extremamente interessante e que eu vou entrar em detalhes na próxima reunião. Tá? Então, eu queria encerrar. Não sei quem é que está botando esse monte de seta aí, juro que não sou eu, mas eu tinha prometido dar o meu e-mail e tinha dito que, como a gente tem pouco, quer dizer, não tem condições com 150 pessoas de abrir para discussão, para qualquer dúvida que as pessoas tenham, que queiram discutir, podem me mandar por e-mail e eu vou ter o maior prazer em responder. Então, muito obrigado. E aí, Milene, por favor, pode abrir os microfones para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, fazer algum comentário. Edson, parabéns pela aula mais uma vez, hein, Miguel Aide. Oi, Miguel. Bom falar contigo. Bom dia. Pois é, aproveitando Niterói, eu também, tá bom? Peraí, agora eu não ouvi. Você. Pois é, aproveitando a dica do Miguel, Niterói também, tá bom? Ah, valeu, Lúcia. Um beijo. Beijão, tá bom? Beijo. Obrigado. Bom dia, Edson. Edson, é Hilton. Oi, Hilton. Que bom ter você aí. Assistindo a sua aula. Você vê que beleza de aula. Maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Que honra para mim ter você perto. Tá bom. Parabéns, Edson. Mário Roberto. Tudo bem? Ótima apresentação. Bom dia, Edson. Ciro, acordando cedo para te dar um beijo e ver essa aula maravilhosa. Ei, Cirinho, que bom ter você aí. Vamos aí. Bom falar contigo. Abração grande. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode caracterizar a pavimentação em vidro fosco. Septos interalveolares espessados com... Peraí, Ciro, tenta falar mais perto do microfone ou mais alto, que está muito baixo o som. Você pode caracterizar o aspecto de pavimentação em vidro fosco, porque eu tenho visto as pessoas confundindo isso. Que pavimentação em mosaico, desculpa. É o vidro fosco com septos interlobulares, não é isso? Ou intralobulares. Pode ser o intra também, não é isso? Pode. Com aquele reticulado mais fino isso. Dentro do lóbulo secundário. É uma coisa que a gente está vendo muito, Ciro, no Covid agora. Isso. Mas você pode ter sem o septo interlobular. Pode. Intralobular, só o septo inter, não é isso? Perfeito. Eu até discuti isso com o Felipe recentemente. E pode sim, você pode ter as duas coisas. Eu também conversando com o Felipe, por isso que eu estou te falando isso também.
Aham. Perfeito. Maravilha. Obrigado. Um beijo, Edson. querido. Outro. Edson, Ruiz Barra Mansa. Pedro. Isso. Oi, Pedro. Um grande abraço aí, parabéns. Excelente. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, viu, Edson? Um abraço. Bom ter você com a gente. Muito obrigado. Edson, Mário Roberto de Oliveira, tudo bem, cara? Excelente palestra. Peraí, não ouvi. Quem está falando? Mário Roberto de Oliveira. Oi, Mário. Tranquilo? Tranquilo, excelente palestra, tá certo? Obrigado, Mário. Quarta-feira que vem estamos juntos aqui de novo. Tamo junto. Seja bem-vindo. Um abraço. Outro. Professor Quarta-feira, Edson eu vou falar. Quarta-feira vai ser aula. Eu vou falar sobre metástases pulmonares atípicas. Professor Edson, está me ouvindo? Está muito baixo. Quem está falando? É o Pablo, Edson. Oi, Pablo. Tá perdido Tudo aí? bom? Eu tô aqui tentando desfazer a aglomeração que você causou aqui no setor. Um monte de gente assistindo a aula aqui. Parabéns. Que bom ter você com a gente, Pablo. Valeu, abração. Abração. Bom dia, Edson. Alexandra Monteiro. Estou super emocionada de estar vendo a sua sessão de 7h30 da manhã, que fez parte da história da gente. Nossa, assim, além de uma aula, como sempre, maravilhosa, o que você está fazendo e Bernardo, vocês dois estão fazendo, assim, eu estou comovida, juro, eu estou me sentindo... Que legal, Alexandre. Juro para você, estou me sentindo, quando eu era residente, assim, gratidão eterna por esse momento que, além do momento de aprendizagem espetacular, mas para gente que fez parte, teve a oportunidade de estar com você como aluno e residente, assim, eu estou comovida, Bernardo. Obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Você me fez lembrar agora o nosso tempo com você de residente. Só tem a vantagem para os residentes atuais da sessão ser assim, que não tem o constrangimento de ser chamado, né? Exatamente. Muito legal, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, querido. Um beijo grande. Bom, gente, acho que a gente pode, então, ficar por aí, né? Obrigado pela presença de vocês. E quarta-feira a gente vai estar junto de novo. Quarta-feira uma sessão, quer dizer, mais detalhada, né? Com casos mais especiais. E as aulas de sexta num nível mais básico para os residentes. Então, obrigado a todo mundo. Um abraço grande. E, Milene, mais uma vez, super obrigado aí pela tua ajuda, hein? Por nada, professor. Sem você, isso ia ser difícil de acontecer com tanta gente.